Pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Oséias. O livro de Oséias, logo depois do livro de Daniel. Em Oséias 4:6 diz o seguinte: O meu povo foi destruído porque lhe faltou em conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. É um capítulo, irmãos, muito forte, mas simbolizava tudo aquilo que o povo de Israel estava passando naquele momento. Daquele povo que estava sem conhecimento. Aqui não está falando de conhecimento intelectualizado. Não precisamos ter muita leitura, muito conhecimento das ordens gramaticais para que conheçamos das coisas do Senhor. Mas aqui está falando do conhecimento espiritual, da causa do Senhor, do que o Senhor quer de cada crente, do que o Senhor quer de cada servo seu. Um conhecimento puro, genuíno, que vem do coração. Para que não rejeitemos das coisas do Senhor, do que o Senhor tem proposto, das suas leis, das leis de Deus, para que sejamos sacerdotes do Senhor, para que sigamos aquilo que o Senhor tem proposto em nossos corações, segundo as causas do Senhor. Não esquecermos da lei do Senhor. Se esquecermos do Senhor, o Senhor também nos esquecerá de nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande quando nós esquecemos do Senhor, até para com os nossos filhos. A responsabilidade do crente em estar na sua fidelidade com o Senhor. O livro de Oséias, ele é muito rico no conhecimento do Senhor. O livro de Oséias, ele é dividido praticamente ali em 3 partes. Nós vemos ali que no começo, nos primeiros 3 capítulos, nós vamos ver um relato da vida pessoal de Oséias, de como foi a vida de Oséias para com o Senhor, do seu casamento e dos seus filhos, aquilo que o Senhor falou para que ele fizesse, dos conceitos que Deus deu àquele homem na dificuldade, e na fidelidade de Oséias diante de tudo que Deus tinha proposto. Um paralelo entre a vida pessoal de Oséias e a vida a qual Israel estava passando. Que os homens comiam, mas eles não se fartavam. Comiam, mas não se completavam, não se enchiam. Mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus que honra a sua aliança para com o homem. Deus é misericordioso. Não sermos ingênuos nas coisas do Senhor e no entendimento do Senhor. Essa é a primeira parte do livro de Oséias. Mas nós entramos numa segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 10 de Oséias, em que Oséias ele vai esmiuçando o pecado do povo de Israel, da rebeldia do povo de Israel, da idolatria do povo de Israel. Israel confiava mais nas nações inimigas, Israel confiava mais no poderio militar dos seus inimigos, que depois o trairiam, do que naquele Deus verdadeiro que estava conversando com eles, através dos profetas. Todos os milagres que Deus já tinha feito àquele povo, desde a saída do Egito, da escravidão, dos 430 anos lá no Egito, da sua caminhada pelo deserto. Aquele povo não tinha aprendido ainda quem era Deus. Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas das leis, e Arão, seu irmão carnal ali, foi feito ali o bezerro de ouro. E aquele povo de Israel deu do melhor que eles tinham. O povo de Israel deu das primícias para que confeccionassem aquele bezerro de ouro. Deu o ouro, era o que era mais valioso, mais precioso que se tinha com aquela, para que fizesse ali um Deus
E Oséias expõe ali que apenas a religiosidade não salva, mas sim uma entrega. Oséias ali expõe todo o mundanismo a qual aquela nação estava caminhando. Apesar de todas as situações, apesar de todas as coisas, aquele povo ainda não confiava, não entregavam a Deus. Nós vemos no capítulo 11, ali de Isaías, daquele pequeno menino, daquela criança, que Deus criou com todo amor, com todo carinho. E chegou a um certo ponto, uma certa realidade, a qual ela se rebelou contra o Senhor. Criamos nossos filhos com todo amor, com todo zelo, com tudo que podemos dar aos nossos filhos, nos cuidados e nos caminhos do Senhor. Mas quando chegou uma idade do amadurecimento, houve uma fuga para o Deus falso, para o Deus Baal, para a idolatria. Mas no finalzinho do livro, ali do 14 em diante, nós vemos que há os avisos, as recomendações ao povo de Israel, que Deus não desiste do seu povo. Deus não quebra a aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Por maior que seja o nosso pecado, por maior que somos rebeldes, por maior que nós não acompanhamos aquilo que o Senhor nos tem dado, Ele não vai desamparar aos seus filhos. E no último capítulo Ele dá um alento. Ele dedica ali todo o seu amor a todo aquele que segue aos seus ensinos. Oséias era um homem de fé. Oséias foi um homem fiel a Deus. Ele foi um homem de fé e perseverança. Moisés seguiu as ordens de Deus em sua vida pessoal. Tal qual andava Israel, tal como Israel se comportava, Deus deu ali uma esposa conforme estava a situação daquele povo. Oséias nunca questionou a Deus do destino que Deus tinha dado, da ordem que Deus tinha dado àquele homem para que se casasse com a Gomer, aquela que representava a idolatria, o erro, a promiscuidade daquele povo. Oséias nunca questionou a sua condição. Ele nunca esmoreceu da sua fé e da sua missão como um profeta, um mensageiro de Deus. Ele recebia as palavras do Senhor e ele exortava aquele povo que estava em pecado. Oséias foi uma vida de renúncia, perseverança e dedicação. Oséias nunca questionou da sua situação, do sofrimento a qual Oséias passou. Oséias sentia a mão de Deus em sua vida. Todo crente tem a sua tribulação, todo crente tem a sua dificuldade, todo crente ele sofre a humilhação. Todo crente sofre devido ao Evangelho de Deus. Oséias estava sentindo aquilo. Todos nós devemos ter essa missão para com o Senhor e não nos revoltarmos com a mão de Deus em nossa vida. Quando nós vamos ler no livro Proféticos, irmãos, nós temos que fazer alguma pergunta, né? A primeira pergunta que nós fazemos no livro de Oséias foi quem escreveu Oséias. E Oséias foi esse homem a qual nós relatamos. Foram em torno de 25 anos a qual Oséias ele relatou sobre a vida do povo de Israel, do Reino do Norte. Poucos profetas falaram com relação ao Reino do Norte. Jonas e Amós, em especial, falaram do Reino do Norte. A maioria dos outros profetas falaram mais do Reino do Sul. O Reino do Norte também é conhecido como Efraim ou Samaria. Oséias viveu numa época de crise
num momento conturbado, um cenário internacional um tanto quanto difícil, não muito diferente, irmãos, do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos passando, não só o nosso país, mas todos os demais países, de uma certa incerteza, de uma certa insegurança, de um movimento que nós percebemos que não está muito em acordo com o que nós tínhamos até um tempo atrás. Essa é a nossa realidade hoje, irmãos. Nós estamos num momento de incertezas, não sabemos muito o que vai acontecer no futuro, muito turbulento, seja no cenário nacional, seja no cenário internacional. E na época de Oséias também estava havendo aquele momento de incertezas. Os assírios, que eram os grandes, os poderosos da época, as grandes nações, haviam o medo de ser dominado pela guerra, pela opressão, né? E o povo de Israel estava constantemente sendo ameaçado por essas nações cruéis. E os assírios, eles eram cruéis, eles dizimavam as nações, eles torturavam, escravizavam, saqueavam, incendiavam. Eram um povo que todos tinham medo dos assírios. E eles estavam preocupados com essa ameaça. E o profeta Oséias estava relatando a este povo da ameaça que viria se não voltassem para o caminho do Senhor. Israel era governada pelo rei Jeroboão II, que era um rei mau aos olhos do Senhor. Um dos piores reis que Israel teve. Para nós entendermos a situação política, governamental da época do rei Isaías, que lá fala, e Oséias, que fala em Oséias 1:1, nós vamos lá no livro de 2 Coríntios, no 1 Reis, 1 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 17, ele vai dar um breve relato da situação dos reis, em especial de Jeroboão II, era um rei que era mau aos olhos do Senhor. Um dos piores reis que tiveram naquela época. Nós devemos ter muito cuidados, irmãos, com as nossas lideranças, seja a nossa liderança governamental, seja a nossa liderança espiritual, até a nossa liderança dentro de nossas casas. Que um mau líder, ele vai levar todas as demais nações à perdição. A importância da liderança. Ele vai comandar todo um povo. E lá em 2 Reis 14 e 23 em diante, ele vai dar uma sequência de quem foi esse rei Jeroboão na época de Oséias. Era um péssimo rei. Um rei que não seguiu as coisas do Senhor. Havia o reino dividido nessa época. Lá em 1 Reis, nós vamos ver, vamos lá até 1 Reis 11. Falando em liderança, é sempre bom a gente relembrar por que Deus dividiu uma nação, um povo seu. Depois dos juízes, vieram os reis, Saul, Davi e depois Salomão. E no finalzinho da vida do rei Salomão, lá em 1 Reis 11, já Salomão nos últimos dias da sua vida, Deus se irou com o rei Salomão. Davi fez todas as conquistas, conquistou vários povos, foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão foi um rei sábio, um rei dedicado, mas devido às suas mulheres e concubinas, no final da sua vida, ele enfraqueceu nas leis do Senhor. Então lemos lá em 1 Reis 11, 6 diz o seguinte: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Então Deus apareceu 2 vezes para o rei Salomão. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordens
que não seguisse aos outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. A importância em guardar ao que o Senhor nos ordena. 11. Assim diz o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti para que não guardasse a minha aliança e os meus estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Então Deus literalmente iria rasgar o reino, dividir o reino devido ao pecado de Salomão em não guardar das coisas do Senhor. E o 12 interessante: todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, das mãos do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. A importância da liderança, irmãos. Salomão foi um rei que tinha tudo, um rei que pediu sabedoria, mas através da sua idolatria e não seguir as coisas do Senhor, Deus rasgou aquele reino. E não o dividiu nos dias de Salomão, mas nos dias do filho de Salomão, por amor ao seu pai Davi. Deus tem amor aos seus filhos que o seguem no seu caminho. A responsabilidade que todo crente tem para com os seus filhos, nos seus ensinos, na sua educação, nos caminhos do Senhor. Nós poderemos ser responsáveis por nossos filhos não se converterem ao Senhor. A missão que nós temos para com os nossos filhos. Assim também, como todos os pastores e dirigentes têm com as suas igrejas, em exortar os ensinos do Senhor a andar no caminho do Senhor, para que não nos desviemos dele. A importância de andarmos no Senhor. Voltando ao livro de Oséias, qual o motivo que Deus falou a Oséias através da profecia? Através desse reino dividido, dos maus reis, do reino já em duas partes, aquele povo na infidelidade e na promiscuidade daquele povo, na mistura daquele povo estava fazendo com os outros povos. Em trocar Deus por outros povos e outros deuses. Confiar mais nas nações inimigas que depois o trairia, assim como foi com a Síria, assim como foi com o Egito e com as demais nações. Era aquele povo que estava mundanizado. É aquele povo que estava relativizando o pecado. A igreja que se relativiza com o pecado, em deixar as coisas do Senhor para se adaptar às coisas do mundo. Assim estava aquela nação, se perdendo, se desviando daquilo que o Senhor tinha deixado. O paganismo, o Baal, Deus Baal, já estava atuante e muito forte com aquele povo. Oséias 1:1 diz o seguinte: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui está dando a época em que Oséias escreveu as suas profecias segundo a palavra do Senhor. Se nós pegarmos todos os livros proféticos, nós vamos ver lá no capítulo 1, capítulo 1, 2 ou 3, ou no máximo lá no terceiro capítulo, vai estar escrito a palavra do Senhor. Não são palavras de homens, são a palavra do Senhor. Todo o relato é feito pelas palavras do Senhor. Oséias 1 e 2.
o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher da prostituição e filhos da prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu a um filho. Deus mandou que Oséias fosse e pegasse uma mulher da prostituição e filhos da prostituição. Foi uma ordem de Deus àquele homem. E Oséias assim o fez. Sem reclamar, ele foi lá e tomou a Gomer, filha do Diblaim. Isso contrariava, irmãos, todas as leis do Senhor, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Vamos ler lá em Deuteronômio 7, só para termos uma noção que tudo isso contrariava a uma lei de Deus. Deuteronômio 7 era uma proibição de comunhão até com as nações inimigas. E Deuteronômio 7:1 diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. 7 nações, mais numerosas e mais numerosas do que tu. Então Deus mandou o povo de Israel ao meio de 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ti. A fé que devemos ter. O crente está onde? O crente está no mundo. Devemos ter a fé em Deus, seguir os seus propósitos e não nos misturarmos com Ele. E o 2 diz o seguinte: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não fará com elas alianças, nem terá piedade delas. Não fazer aliança com o inimigo. Não nos mundanizarmos. Não acharmos as coisas do mundo interessante. O mundo, irmãos, é atraente. Luzes, cores, juventude, vigor. Nós vemos que o mundo, ele é atraente aos olhos humanos. Mas nós não devemos nos misturar com as coisas do mundo. Vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. 3, nem te aparentará com elas, nem dará tuas filhas a seus filhos, e nem tomará as suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses. A ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumirás. Porém assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques e queimarei a fogo as suas imagens e escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois assim vos eram menos em número do que todos os povos. Então nós vemos, irmãos, que Deus vai proteger ao seu povo. Não precisamos, não devemos nos misturarmos com os povos, com as nações inimigas. Mantermos nos costumes do Senhor, não nos costumes dos homens. Mantermos puros e castos no Senhor, tanto como igreja, como individualmente. O nosso processo individual de cada crente, no crescimento das coisas do Senhor. Seguir aquilo que Ele deixou. Deus deixou as suas leis, Deus deixou as suas regras. E Oséias tinha aquela posição
Ele contrariou Deus ali, aparentemente, né? Fora de tudo o que mandava a lei de Moisés. Também a regra no Novo Testamento, em ser o líder de uma casa, lá em 1 Timóteo nós temos todo o relato ali, na responsabilidade que nós temos. Aparentemente Oséias ali, diante daquela mulher do mundo, das prostituições, iria degrenir a sua imagem como mensageiro de Deus, contrariando tudo aquilo que a palavra diz. Mas ele fez conforme o Senhor os mandou. Mesmo assim, ele ia e exortava daquilo que o Senhor tinha mandado falar àquele povo em qual estava em pecado para com Deus. E Deus ali deu 3 filhos àquele casal. E os 3 filhos ali, Deus relata através dos seus nomes, que o juízo de Deus viria àquela nação se eles não se desviassem dos pecados que estavam cometendo contra o Senhor. Deus mostra o seu poder. Deus exalta o seu poder ao seu povo. Gomer teve toda aquela sua vida de promiscuidade, de contaminação diante do Senhor. Não seguiu aquilo que o seu próprio marido estava dizendo. Ela nunca seguiu ao caminho do Senhor, e muito menos o que aquele profeta estava ali falando. Teve uma vida devassa e viveu em conformidade com o mundo. E Oséias ali sempre manteve firme, nunca esmoreceu, nunca se exaltou, nunca se desviou do Senhor. No capítulo 3 de Oséias, há a confirmação daquilo que o Senhor tem para com os seus filhos. O que Deus tem preparado para a sua igreja. No capítulo 3 de Oséias 1 diz o seguinte: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uva. A comparação, irmãos. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, a igreja deve ser fiel ao Senhor. A igreja ela não pode andar atrás de outros deuses. A igreja ela não pode andar em conformidade com o mundo. Tem que ser uma igreja fiel ao Senhor. Assim como aquela mulher vivia nas prostituições, na impureza com o mundo, a igreja ela deve amar pura para com o Senhor. Que não olhemos para os outros deuses, para que não olhemos as belezas do mundo, para que nós não nos mundanizemos, para que permanecemos fiéis naquilo que o Senhor deixou. E lá foi Oséias, amou aquela mulher novamente e comprou-a para mim por 15 peças de prata, 1,5 homer de cevadas. Judas vendeu Cristo pelo dobro desse valor. Ele entregou Cristo à cruz por 30 moedas de prata, como nós lemos lá no livro de Mateus. Oséias foi lá e comprou também, ele resgatou aquela mulher para si novamente. E o 3. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem terá outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipes, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem um serafim. Israel hoje está sem um rei. Essa profecia de Isaías está se cumprindo.
devido à prostituição do seu povo. A nação de Israel hoje ela está órfã, ela não tem um rei, ela não tem os seus sacrifícios, devido ao pecado e à rebeldia para com o Senhor. O povo de Deus tem que ter o conhecimento da sua palavra. E conhecimento, irmãos, nós não estamos falando do conhecimento intelectual. Nós devemos ter um conhecimento com o Senhor, com um relacionamento. O que é um relacionamento? É a comunhão. Não conhecermos o Senhor apenas intelectualmente. Os filósofos conhecem a Bíblia. Os ateus conhecem. Satanás conhece. Mas não tem um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento, irmãos, que transforma vidas. Um relacionamento que nos livra do mal. Um relacionamento que nos livra da perdição eterna. Mantermos, sim, firmes naquilo que o Senhor deixou. O livro de Oséias, em toda a sua sequência, ele vai falando daquilo que o povo não deveria fazer, mas o que deveria ser realizado para o crescimento da causa do Senhor. Da misericórdia do Senhor para com o seu povo. O homem peca e erra constantemente, em todos os períodos, em todas as épocas. Deus mantém firme sua promessa, sempre resgatando o homem do pecado, da perdição. Deus resgata o homem da sua idolatria. Deus tem ciúmes da sua igreja. Ele quer que a sua igreja se mantenha firme na palavra do Senhor. Fala do seu povo, fala das nações inimigas e da pureza do seu coração. O livro de Oséias ele termina com a promessa e uma exortação ao arrependimento. Oséias 14:1 diz o seguinte: converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pelos teus pecados tem caído. O que é a conversão, irmãos? A conversão é você estar seguindo um caminho e por esse caminho você vê que você está indo para um caminho da perdição. A conversão é você mudar a rota, mudar o seu destino. E qual que é a bússola, o nosso GPS? É a palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor, entendermos de coração, termos um relacionamento com Deus e mudarmos o nosso caminho. Se estamos indo na direção, voltarmos para a direção oposta, para o caminho do Senhor. E assim Deus está falando, através de Oséias: converte-te, ó Israel. 2. Tomai convosco palavras e convertei ao Senhor. Dizei-lhe: tirai toda a iniquidade e aceita o que é bom. E oferecemos como novilhos os sacrifícios dos seus lábios. Confessar a Deus com o nosso coração, com os nossos lábios para com o Senhor. Tirar toda a nossa iniquidade que há entre nós. Nós temos uma luta muito grande internamente. Deixarmos tudo aquilo que o mundo nos oferece de belo, de bonito, de prazeroso, são coisas momentâneas. Conhecimento intelectual fica com o homem, mas o conhecimento espiritual nós levamos para a vida eterna. Procurarmos conhecer aquilo que é do Senhor,
aquilo que é bom, o nosso sacrifício, através dos nossos lábios ao Senhor. Versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus castigou as nações inimigas, todas aquelas nações que perseguiram o povo de Israel no cativo. Mas antes, aquele castigo que era para os inimigos do povo de Israel, foi usado para com o povo de Israel. Provaram do juízo de Deus em suas próprias carnes, ao arrependimento. Deus voluntariamente nos amou. Esse amor deve ser correspondido por nós. Abandonarmos o mundo a qual nós temos aos nossos olhos. 5. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. O orvalho que dá vida, o orvalho da frescor da noite. Assim é Deus em nossa vida. Ele não nos deixa faltar nada. Ele nos suprirá e uma vida eterna na Nova Jerusalém para com o Senhor. Versículo 9. 14:9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairá. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá a todo homem. Nenhum homem poderá dizer ao Senhor que não teve acesso à palavra do Senhor, que não ouviu das coisas do Senhor. Desde quando não havia lei, antes de Moisés, já havia lei interior no coração de cada homem, para que se arrependesse do seu caminho. Não havia lei para Caim quando ele matou Abel, mas através da sua marca, por onde ele quer que andasse, todos sabiam que ele era um homicida. O homem tem no seu coração o entendimento daquilo que é reto ou não. O mundo tenta nos cauterizar o oposto. O mundo ele faz aquele trabalho de higienização ou desigienização em nossa mente, para que o pecado se torne rotina. Hoje nós vemos muitas inovações na sociedade. Nós vemos muitas coisas que até então nós não víamos. Isso, irmãos, vai se tornando uma normalidade, o anormal ser normal. Esse é o trabalho do mundo na vida dos homens. Mas aqui no 9 fala da sabedoria. E essa sabedoria, irmãos, como já ressaltamos, não é uma sabedoria intelectual, mas uma sabedoria de prudência no Senhor. Voltamos a Oséias 4:6, que vai ter a resposta para esse versículo 14:9. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Lembrar do Senhor em nossos dias, na nossa saúde, na nossa juventude, na nossa disposição para com o Senhor. Usar a nossa força para trabalharmos para com o Senhor. Não usarmos a nossa força, nosso entendimento, nosso raciocínio para o mundo e suas maldades. Não esquecermos da lei de Deus. A igreja estar caminhando para com Deus. Seguir os preceitos do Senhor. Cada um exerça o seu dom para com o Senhor.
o dom de falar, o dom de orar, o dom de evangelizar, trabalhar para a causa do Senhor. Deus não esquecerá de nós e nem de nossos filhos. Amém, irmãos? Era uma breve mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus possa estar nos dando entendimento, compreensão, a sabedoria da sua palavra, sabedoria que vem de Deus, não vem de homens, para que possamos propagar o verdadeiro, santo, puro Evangelho até os nossos últimos dias de nossa vida aqui na terra. Amém, irmãos?